pessoal, tudo bem? Alguém deve ter percebido, provavelmente, que eu não lancei nada sobre o 13 de maio, sobre a abolição, sobre a Lei Áurea, a semana passada. Bom, eu fiz de propósito, porque eu queria analisar os discursos que vão aparecer nesse 2020 a respeito do 13 de maio, e eu preparei um vídeo a respeito disso. Antes que alguém venha aqui falar a respeito de lugar de fala, né? Realmente eu não sou negro, estou muito longe de ser negro, mas isso não me impede de falar sobre a história da escravidão, a história da abolição, sobre a Princesa Isabel e outras pessoas envolvidas nesse processo. Tem muita gente que confunde lugar de fala com argumento de autoridade. Muita gente fala, não, eu pertenço a essa minoria, então só eu posso falar a respeito dessa minoria. Calma lá, você pode falar como essa minoria se sente, você pode falar como é viver dentro dessa minoria, como são os processos dessa minoria. Mas você não pode, só por conta disso, ou muito por conta disso, falar que só você tem direito de falar a respeito dessa minoria. Isso daí é argumento de autoridade, não lugar de fala. Isso leva à censura, isso leva a falar que só você é que sabe a verdade a respeito disso, o que é errado, tá? Porque assim, sobre o guarda-chuva do lugar de fala, se você não apresentar as fontes que te embasam nisso, se você não tiver cuidado com o que você fala, esse teu lugar de fala despenca por si mesmo, tá? Porque assim, uma das coisas que eu mais vi, né, nesse grande fla-flu que virou o 13 de maio, é as pessoas que falaram determinada coisa pedir a fonte para outra pessoa que está falando que aquilo está errado, sendo que essa pessoa que falou originalmente, por estar no seu lugar de fala, não se sente obrigado a dar as suas fontes, né? Isso é completamente errado. Então, assim, óbvio que o lugar de fala existe, eu não estou tirando, mas tem outros aspectos aí que a gente precisa pensar quando a gente cria esse tipo de discurso. Entre eles é as fontes, entre eles é a verdade, vamos dizer assim, do que você está querendo passar para o público. Então, assim, claro que uma das primeiras coisas que eu vi a semana passada foi a respeito da bendita carta, que eu já falei nesse vídeo aqui, da carta que a Princesa Isabel escreve falando que quer defender os escravos, indenizar os escravos e tal. Porque essa carta foi criada, eu não sei, mas eu ainda continuo acreditando que ela não é verdadeira por todos os motivos que eu já justifiquei no vídeo. Uma das coisas que eu mais ouvi é assim, existe uma intenção deliberada de você criar um antagonista, né? No caso desse antagonista é a Princesa Isabel, porque como a Princesa Isabel é muito lembrada por uma parte do público, a outra se sente na obrigação de ter que atacar a Princesa Isabel para poder se justificar. Então uma das coisas que eu mais ouvi é, por exemplo, que se aprende na escola que a Princesa Isabel ficou com pena dos negros e que, num ato de caridade, ela abriu as senzalas, né? Ela assinou a Lei Áurea e isso abriu as senzalas e os negros foram felizes para sempre. Eu não sei que escola que essas pessoas fizeram. Eu estudei há muitos anos atrás, olha, muitos anos mesmo, viu? E eu nunca ouvi, pelo menos na minha escola, eu nunca tive isso, e nem no vestibular. Se eu tivesse, eu não teria passado no vestibular com uma pergunta respondida dessa maneira. Então, aí começa já essa questão toda dos montes, né, da Princesa Isabel. Ela é só mais uma nesse processo da abolição. Ela assinou, então quer dizer, ela acaba tendo um destaque. Destaque esse que o pai dela, o Dom Pedro II, faz questão que ela tenha desde a assinatura da primeira lei. Né? A Lei do Ventre Livre é assinada por ela em 1871, quando ela assume a primeira vez a regência. Né? Então, essa questão do processo da libertação dos negros já é usado pela monarquia para sedimentar, para calçar, para pavimentar o caminho dela
no terceiro reinado, que acaba não acontecendo. Então isso é um discurso monarquista, esse incensamento ao redor da princesa Isabel, e que é amparado pelo movimento abolicionista, que é amparado pelos negros envolvidos no processo, como por exemplo o José do Patrocínio. José do Patrocínio era abolicionista, negro, farmacêutico, jornalista, romancista, e ele que cria a Guarda Negra para defender a corte, os monarquistas, né, contra os republicanos, e é ele que dá à princesa Isabel o título de A Redentora. Então é o movimento negro, uma parte desse movimento negro, é que dá esse título à princesa Isabel. Então, naquela época, parte do movimento negro queria se aproximar do trono, queria se aproximar da princesa, queria isso depois da Lei Áurea, né? Não tem nada a ver com a Lei Áurea, é posterior à Lei Áurea. Só que lembrando que também esse movimento negro vai mudar o seu discurso, porque assim que tem a República, a proclamação da República, o que o José do Patrocínio faz? Ele vai lá na casa do Deodoro, né? Ele vai antes na Câmara, consegue aprovar a proclamação da República dentro da Câmara do Rio de Janeiro e vai correndo na casa do Deodoro e fala: olha, proclamamos a República no Rio de Janeiro, tal. O Deodoro obviamente nem atende ele, né? Então, quer dizer, essa mudança de discurso é política, né? Na verdade, em todos os aspectos. Uma outra questão, em 1888 a escravidão era uma vergonha nacional, porque os demais países da América já haviam acabado com a abolição. Não foi porque era em 1888 uma vergonha nacional que ela acabou. A escravidão já era considerada uma vergonha nacional assim que o Brasil nasce como Estado, como país independente em 1822. Dom Pedro I, em discursos e em artigos que ele publicava em jornal, chama a escravização do negro no Brasil como um cancro do Brasil. Ele considera isso um cancro, uma doença, uma deformidade da sociedade brasileira. Por quê? Porque ele considera que isso faz do brasileiro literalmente um folgado. Então, no texto, que é imenso, ele escreve uma das coisas que é muito interessante, que ele fala que o brasileiro não tem engenhosidade porque quer trabalhar e quer fazer e quer resolver as coisas, porque assim que ele consegue o seu primeiro negro, ele coloca o cara para trabalhar. E aí ele fica sossegado, ganhando o dinheiro do cara, né? Então, por outras razões que ele defende tal. Então, não é verdade que em 1888 vira uma vergonha. Já era considerado uma vergonha, principalmente pela família imperial, isso já em 1822. Vamos falar, por que então ele não declarou o fim da escravidão em 1822? Porque se ele fizesse isso em 1822, como ele tentou fazer efetivamente em 1830, 1831, ele seria posto para correr, como efetivamente acabou acontecendo. O Brasil não era um país absolutista, ou seja, existia uma democracia, uma caricatura de democracia, onde você tinha os políticos, você tinha outros poderes, né? Não vinha diretamente, nós não éramos um absolutismo que vinha tudo diretamente do imperador. Então, não dá para falar que só em 1888 é que havia essa vergonha, ela já era reconhecida muito antes e pelos governantes. Os Estados Unidos haviam acabado com a escravidão 20 anos antes. Então isso também é demonstrado como se fosse uma vergonha a gente estar 20 anos atrasado como os Estados Unidos. Quem pronuncia uma coisa dessa é basicamente um colonizado, né? Se os Estados Unidos fizeram antes, então a gente também devia ter feito. Pois é, eles fizeram antes. A custo do quê? A custo de dividir o país com uma guerra civil. Uma das principais causas da guerra civil norte-americana foi a questão entre o sul e o norte, no que tange a abolição da escravatura. E quais foram as consequências disso? Foi um apartheid social que durou até 1960, com consequências até 1970, aonde o negro norte-americano, em muitos lugares, era proibido de entrar em hotéis, frequentar piscinas e mesmo sentar aonde quisesse, num banco, no transporte público. Então você veja, isso nós não passamos aqui no Brasil, né? Então fica aqui no ar, assim. Será que se espelhar no modelo norte-americano, porque 20 anos antes tinha acabado com isso, é bom? Não sei. O projeto da abolição gradual era simulado, como exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, sendo que anos antes a Inglaterra havia proibido o tráfico. Bom,
Há vários problemas aqui. Nós já tínhamos proibido o tráfico em 1831 com a Lei Feijó. Só que a Lei Feijó, ela não dava instrumentação suficiente para correr atrás de quem estava fraudando os bloqueios, fraudando as coisas e tal. Nós realmente tivemos uma grande influência disso, uma grande pressão na Inglaterra, até que em 1850 vem a Lei Eusébio de Queiroz. Na Eusébio de Queiroz, você passa a ter as pessoas, tanto os traficantes como quem compra escravos, sendo jogados diretamente no tribunal para... Não tem mais lei especial ou tribunal especial, nada disso. Tá? Então, realmente, houve pressão da Inglaterra nesse ponto, de fazer uma lei mais específica, por conta de vários problemas que nós tivemos com a Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, já pressionava o Brasil desde a época do Dom João VI. Tá? Eu estou falando desde 1810, 11, já começa a pressão inglesa contra o Brasil, contra o tráfico negreiro no Brasil. Mas aí tem outras questões, inclusive os preços do açúcar e várias outras coisas que não eram mais... O açúcar inglês passa a não ser mais tão competitivo quanto o açúcar brasileiro por conta da pressão inglesa para os ingleses acabarem com a própria escravidão, o que vai acontecer e vai inflacionar alguns produtos. Também tem a ver, em parte, com a Revolução Industrial Inglesa. Então aí falam também, a outra falácia que eu peguei nessa semana passada. O Brasil só assinou a Lei Áurea por conta da pressão inglesa, porque os ingleses entraram na Revolução Industrial e com isso precisavam de público para vender os seus produtos. Negro escravizado que havia acabado de conquistar a liberdade, sem dinheiro, sem suporte para a integração dele na sociedade, sem nada, ia comprar o que da Inglaterra? Pano muito barato, tecido muito barato no máximo. Não tinha dinheiro para fazer grandes compras e aí com isso desafogar o mercado inglês que estava cheio de mercadoria. Não faz o menor sentido isso. Outra coisa, existe uma acusação que as leis elas foram paulatinas, isso aí é verdade, realmente era uma ideia do Dom Pedro II de colocar isso aos poucos dentro de uma sociedade que já convivia com a escravização do ser humano há 300 anos e que funcionava na base disso há 300 anos. Então não achava-se que uma lei ia determinar tudo e acabar tudo de uma vez. Então foi feita uma lei paulatina, foi feito várias leis, a lei do ventre livre, do sexagenário e finalmente a Lei Áurea para acabar com essa escravização. Eu tenho senões em todas essas leis. Tá? A lei do ventre livre, até que ponto realmente libertou esse escravo do ventre da mãe? Né? Em tese, sim, mas você pega vários processos judiciais aonde existem crianças de 10, 12 anos depois dessa lei, né? Ou seja, elas já deviam estar libertas, isso eu estou falando 1880, sendo vendidas como escravos, sendo que elas já seriam libertas pela lei do ventre livre. Entretanto, culpar a coroa por isso é, no mínimo, não saber como funciona o Brasil até hoje. Né? O presidente pode querer alguma coisa, assim como o imperador podia querer alguma coisa. Mas se os políticos não fazerem passar a lei, o executivo, o governo não fizer cumprir essa lei passada, isso não vai acontecer. Então, apesar da boa vontade do soberano, ou do soberano, se a gente pensar no Dom Pedro I, havia toda uma politicagem por detrás que não fazia a lei funcionar, né? Porque não é da vontade da sociedade. Né? Então aí também tem a parte da sociedade envolvida no cumprimento dessas leis que acabavam não acontecendo. Entretanto, a lei do ventre livre, ela tem três coisas importantes. Ela liberta todos os escravos do Estado brasileiro, ela liberta todos os escravos pertencentes à coroa do Brasil. Então o imperador e a família imperial passa a não ter mais esse escravo. Muita gente morria e doava os escravos para usufruto da coroa. Coroa, nesse caso, vamos dizer, seria, hoje em dia seria a presidência da República, vai. Então a coroa herdava esses escravos. E ele não podia alienar esses escravos porque eram pertencentes ao Estado brasileiro. Então, apesar da família imperial querer, ela não podia fazer porque não tinha instrumentação jurídica que aparece na lei do ventre livre. Outra questão, já na lei do ventre livre, você tem um fundo para compra das cartas de alforria, que sempre vai ter
dedo da família imperial no meio. A família imperial sempre doava dinheiro para a compra de cartas de alforria e tem sempre participação da princesa Isabel nessas compras, do Dom Pedro II também nessas compras, e futuramente vai ter a presença da princesa Isabel acoitando escravos fugidos, né? O André Rebouças, lembrando, um engenheiro que era negro, conta no seu diário, ele era muito próximo à princesa Isabel, o Conde Day e o Dom Pedro II, que a princesa Isabel, no 4 de maio, estava dando comida para 14 escravos fugidos de uma fazenda lá em Petrópolis, né? Então ela também ajudava como ela podia. Então vir falar que ela não tinha nenhum interesse e era apenas alguém que quis assinar, que precisou assinar ou que foi pressão por assinar, não é bem verdade. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do discurso. Lei dos sexagenários realmente era uma pataquada, né? 65 anos o escravo tinha que ter para ser liberto. Se você pensar que na época a idade média de vida do escravo era 19 anos, quer dizer, com 65 o cara já estava no bico do corvo, né? Você estava livrando o senhor de escravo de um fardo, né? Porque ele tinha que cuidar daquele velho que já era imprestável. Então, na verdade, a lei do sexagenário ajuda o senhor de escravo, né? Realmente essa lei, ela é não tem nem como defender muito isso, absurdamente não tem como defender. Só que a gente lembra uma outra questão. Se a idade do escravo era 19 anos na época, a idade média do escravo era 19 anos, a do brasileiro era 27. Então, também a gente vê que a vida do brasileiro também não era tão melhor assim que a do escravo. Não que a do escravo fosse maravilhosa. E aí a gente tem outras coisas, por exemplo, a abolição veio porque havia revoltas. Você tem revoltas no Brasil desde a época do Brasil colônia. Se não tinha revoltas, não tinha quilombo, né? Não tinha uma tentativa de libertar esses escravos e ter um lugar para eles morarem, então, de viverem. Então, uma contestação do Estado. Então, isso daí falar que porque estava tendo muita revolta, não é bem verdade, sempre teve revolta. Outro ponto para finalizar, uma das outras coisas, das últimas coisas que eu ouvi recentemente, que o projeto dos abolicionistas era diferente do projeto que foi assinada pela princesa Isabel, que esse projeto desses abolicionistas, assim, é um abolicionista aleatório, previa uma reparação financeira e a distribuição de terras. Mas a princesa resolveu deixar isso de lado, assim. Essa parte tira aí que eu não quero. Então, o que aconteceu? Não tinha essa hipótese, ela tinha que assinar a lei. A lei tramitou nas duas casas, no parlamento e na Câmara, antes de chegar para ela. Né? Ela não teve inserida no projeto dessa lei. Haviam dois projetos. Havia a ideia do André Rebouças, que era abrir totalmente as senzalas, realmente, acabou sem indenização, sem nada para proprietário de escravo, e vamos colocar esses negros para trabalhar, vamos colocar esses negros na terra, né? E dar condições dele se sustentar e conseguir uma renda. Não havia essa coisa de indenizar o negro. Tá? Acho que as pessoas estão confundidas com outro projeto que tramitava nesse período, que era do conselheiro Prado, que fixava o negro ainda durante 2 anos na terra. Tá? Isso daí não sou eu que estou falando, isso aí você pode entrar no site do Senado e ver as atas da Câmara, que você vão ter essa discussão toda que eu estou falando. Então, assim, a ideia do conselheiro Prado, o projeto do conselheiro Prado, era fixar o negro por 2 anos na terra, ou seja, libertava, mas nem tanto, entendeu? Tipo, o cara ficava preso na terra por mais 2 anos. Você está livre, mas você tem que cumprir aí uma cota de mais 2 anos. Isso em 1888, tá? Era o projeto da lei de 1888. E além disso, e aí vem a questão que eu acho que gerou toda essa confusão, a reparação financeira não era ao negro, a reparação financeira era ao senhor de escravo. Por quê? Porque ele se via, na cabeça deles, eles se viam
com a sua propriedade alienada pelo Estado. Então eu tenho uma propriedade, o escravo é meu, e quem é o Estado para vir aqui tomar o meu escravo? Então era isso que os escravocratas e boa parte dos fazendeiros, mesmo aqueles que já estavam a fim da abolição, eles ficaram durante muito tempo sentados em cima da questão da abolição, porque eles queriam ver se ia rolar grana ou não. Tá, tudo bem, fica aí com a minha propriedade, mas eu quero valor. E foi uma das coisas que foi considerado injusta por parte de quem? Da coroa. Tanto a princesa Isabel quanto Dom Pedro II achavam absurdo ter que reparar os fazendeiros. A questão dessa preocupação de se soltar os escravos, né, essa coisa de abriu-se a senzala e depois que a senzala foi aberta, então todos viveram felizes para sempre. Ninguém aqui é criança, todo mundo sabe que isso não aconteceu. O que aconteceu? Eles literalmente foram largados à própria sorte. Principalmente quando você tem a mudança do regime, né? Você passa do regime monarquista para o regime republicano. Já na época do regime monarquista, você já tinha uma pressão da sociedade e da igreja para que esses negros fossem inseridos na sociedade. Eu até separei aqui um trecho que a princesa Isabel ela recebe a Rosa de Ouro do Papa da época pela libertação dos escravos. Rosa de Ouro é uma condecoração, que é literalmente um vaso de ouro com rosas. E o bispo que vai dar essa rosa para ela, ele faz um discurso. E nesse discurso ele fala uma coisa bem interessante para vocês já verem qual que era a preocupação em 1888. Não basta dar a liberdade, é preciso que os que recebem esse dom precioso saibam dele usar. Não basta atirar as turbas proletárias no meio da sociedade dizendo-lhes: sois livres, fora improvidência, se não fora desumanidade. É preciso que fundemos escolas, colônias, asilos, estabelecimentos técnicos em que se formem operários e agricultores. Ah, mas o negro não podia ser outra coisa além disso naquela época? Talvez uma segunda, terceira, quarta geração seria, se isso tivesse sido feito junto com a Lei Áurea. E aí não teríamos que ter essa discussão interminável a respeito de cotas, sendo elas, na verdade, uma reparação pelo que não foi feito antes. Tá legal? Então, um abraço, até o próximo vídeo.